Bom, então para essa dica agora eu vou te ensinar o passo a passo de como exportar as imagens no Lightroom. Então aqui eu já tenho a minha foto aberta, então eu vou exportar essa imagem. Eu vou aqui em Arquivo, Exportar, ou eu utilizo esse atalho. E aqui eu tenho todas as opções de exportação que eu tenho que configurar antes de exportar a minha imagem. Então a primeira delas está aqui em Local da Exportação. Então quando eu clicar aqui eu tenho algumas opções, como pasta específica, mesma pasta da foto original, área de trabalho, enfim. Eu sempre deixo marcada a opção Escolher pasta mais tarde. Por quê? Eu vou configurar tudo e aí quando eu clicar em exportar, eu posso escolher a pasta manualmente, criar nova pasta, conferir onde eu quero exportar. Então isso vai garantir que eu tenha controle para onde está indo as minhas fotos. Segunda parte está em nomeação de arquivo. Então normalmente ele já vem com essa configuração com o nome do arquivo, ou você pode escolher algumas configurações que ele já tem personalizado. Porém, eu sempre marco aqui, ó, eu vou em editar, e aqui eu consigo, vou apagar isso aqui antes, e aqui eu consigo criar uma linha, criar uma string para eu poder aplicar um nome personalizado para minha imagem, e aqui ele já mostra um exemplo de como vai ficar. Então eu posso escolher por nome de imagem, sequência e data, metadados ou um texto personalizado. Nesse caso eu vou escolher aqui sequência, eu vou escolher uma sequência de 4 dígitos. Então quando a gente trabalha com casamento ou com eventos com mais de 1000 fotos, a gente precisa desses 4 dígitos. Então eu vou clicar aqui e inserir, e aí ele já tem uma sequência com o número 0001. E quando der concluído, ele já me mostra como vai ficar o nome da minha foto. Então se eu tenho 20 fotos aqui, ele vai numerar de 01 até 20, ou se eu quiser eu posso escolher aqui, eu quero que comece em 40. E aí ele começa em 40 para frente, por aí vai. Próxima parte aqui ele trata de vídeo. Como a gente não tem arquivos de vídeo, então eu vou pular essa parte. E aqui em configurações de arquivo, isso aqui é muito importante. Então aqui eu tenho vários formatos, né? Eu tenho JPEG, PSD, TIFF, PNG, DNG, que também é um arquivo RAW. Só que nesse caso eu vou selecionar o JPEG, como é o que a gente mais trabalha. Aqui em qualidade, quando eu deixar a qualidade em 100%, a gente percebe que o arquivo ele fica muito pesado. Então tem muita informação extra que ele acaba incluindo no arquivo. Eu cheguei num valor aqui de 82, baseado nos testes que eu fiz, que você consegue manter a qualidade e um peso de arquivo bem pequenininho. Então a foto não fica pesada e mantém toda a qualidade do arquivo, mas tem fotógrafos amigos meus que usam até 70, 75. Eu utilizo aqui em 82, mas você pode abaixar entre 80, mais ou menos, que você não tem perda nenhuma de qualidade. Quanto aqui em espaço de cor, então a gente tem 4 opções. No meu tem 4, mas normalmente vai ter 3. Que é o sRGB, Adobe RGB 1998 ou Profoto. Então o Profoto ele é um espaço de cor que está acima do Adobe RGB e do sRGB. Então aqui ele tem toda a gama de cores possíveis, e esse é o perfil de cor que o Lightroom trabalha por padrão. Então eu posso escolher exportar nele, exportar em Adobe RGB ou sRGB. Então uma dica para vocês, tá? Se você está trabalhando com Facebook, Instagram, mídia social, impressão de página para álbum, se você vai revelar essa foto, enfim, toda forma de divulgação ou de visualização digital ou impressão, você pode selecionar sRGB que se encaixa perfeitamente. Então, quando que a gente vai utilizar o Adobe RGB ou o Profoto RGB? Então, tem alguns casos, por exemplo, em caso de impressão fine art ou alguma impressora específica, que você precisa alterar esse perfil de cor. Mas em 90% dos casos, o sRGB é o mais indicado. Então a gente vai deixar ele marcado aqui. Então agora a gente vem aqui para dimensionamento de imagem, que é onde a gente vai escolher o tamanho da nossa foto. E aqui tem um detalhe muito importante. Então aqui a gente tem como definir o tamanho da nossa imagem por altura versus largura, dimensões, aresta longa ou curta, megapixels, porcentagem. Nesse caso, eu vou marcar essa opção aresta longa. O que isso quer dizer? Como essa é uma foto horizontal, então eu vou definir qual vai ser o tamanho do maior lado da minha imagem, que no caso é o lado da base, ou do topo, que é o mesmo tamanho. Então nesse caso eu vou deixar aqui o valor de 2048, inclusive 2048 é o tamanho padrão do Facebook, tá? Então caso você suba uma foto no Facebook com mais pixels do que 2048, automaticamente ele vai limitar, ele vai comprimir sua foto e manter esse tamanho de 2048 pixels. Caso você suba uma foto menor que 2048, ele mantém também o tamanho da foto que você acabou de subir. Então, digamos que você sobe uma foto com 1500 pixels, ele mantém 1500, acima de 2048 ele vai limitar em 2048. E aqui tem um erro muito grande, que muita gente fala que a gente tem que deixar a resolução em 300 dpi.
Outras pessoas já falam que a gente tem que deixar em 72, já vi gente falar que tem que deixar em 150. Então, eu vou te provar que você não precisa mexer nessa janela. Então, a gente pode exportar a nossa foto com 1 ou com 1000 pixels por polegada, que não vai influenciar em nada. E eu vou te falar por quê. Quando a gente clica nessa janelinha, a gente está escolhendo pixels por polegada. O mesmo seria em pixels por centímetro, mas vamos deixar por polegada aqui que vai dar na mesma. O detalhe é o seguinte, a gente está especificando para o Lightroom o quê? Que você quer que ele aplique 1000 pixels por cada polegada da nossa imagem. Só que a nossa imagem está sendo exportada em pixels, a gente não está exportando em polegada. Então, a menos que eu selecione polegada aqui na hora da gente exportar, então vamos falar que eu coloque aqui 20 polegadas, cada polegada tem 2,5, a gente vai estar exportando ela com 50 centímetros do maior lado, ele vai me aplicar 1000 pixels por cada centímetro. Então, vai dar uma imagem bem grande nesse caso. Como a gente está exportando com pixels, então os mesmos 2048, ele não vai influenciar em nada isso aqui. Então, vamos fazer um teste. Então, vou exportar a foto com 1 pixel por polegada. E eu vou fazer mais uma vez, agora exportando com 300. Então, vamos voltar lá, mesma configuração, vou voltar com 300. Lembrando que está aqui 2048 pixels, o mesmo tamanho. Então, vamos lá, na mesma pasta, só que eu vou usar nomes exclusivos, então ele não vai substituir a minha imagem. Então, beleza, exportou. Vamos lá na pasta que ele acabou de criar. Então, a gente tem aqui as fotos que a gente exportou por pixel. A gente tem as duas imagens aqui. A primeira a gente exportou com 1 pixel por polegada e a segunda com 300. Então, vem aqui em detalhes e vocês podem notar que é exatamente o mesmo tamanho. Ou seja, ele não influenciou em nada no tamanho da minha imagem. Então, eu estou na primeira foto, que foi exportada com 1 pixel por polegada e a gente tem uma resolução incrível. O mesmo caso com a foto que eu exportei com 300 pixels, com a mesma resolução. Vamos voltar para o Lightroom, vou fazer o mesmo teste agora, só que agora eu vou exportar definindo o tamanho em polegadas. Então vamos colocar aqui um tamanho de 10 polegadas. Com 300 dpi, 300 pixels por polegada, eu vou exportar, dessa vez eu vou exportar na pasta de polegada para a gente poder comparar. Então aqui eu estou exportando, eu comecei com 300 pixels. Então eu só inverti a ordem. Em vez de começar com 1, agora eu comecei com 300. Eu vou aqui em exportar novamente. E agora eu vou exportar com 1 pixel por polegada, ainda com as mesmas 10 polegadas na aresta longa. Vamos exportar aqui na mesma pasta. Vamos voltar aqui na pasta de polegada. A gente tem as duas fotos, já deu para ver que deu diferença. Então, a primeira foto que a gente exportou com 300 pixels, a gente tem realmente uma resolução bem satisfatória. E na foto que a gente exportou com 1 pixel, a gente nem consegue ver a imagem. Mostrando a diferença aqui em tamanho, a foto com 300 dpi teve 1 mega.3 e a foto com 1 dpi 24 KB. Ou seja, só para simplificar, voltando na janela de exportação, o ajuste que você colocar aqui, seja 1, seja 72, seja 150 ou 300, ele só vai ser aplicado quando a gente especifica o tamanho em polegada. Uma vez que eu coloquei pixels aqui, você não tem diferença nenhuma, tá? Então, basicamente, você pode deixar isso aqui inalterado ou do tamanho que você quiser e sempre marca essa caixinha de não ampliar. Então, quando a gente seleciona essa opção, caso a gente tenha cropado a nossa imagem e ela tenha ficado menor do que o tamanho final, então, por exemplo, vamos fingir que eu vou exportar ela com 5.000 pixels e a minha foto original já tinha algo próximo desse valor. E por eu ter cropado ela ficou menor, eu marcando essa opção, eu não vou aumentar a minha imagem sem ela ter informação suficiente. Então, imagina que eu estou exportando 100 fotos e uma dessas fotos ela tem 2.000 pixels pelo maior lado. Marcando essa opção, ele vai manter aquela foto com 2.000 e não com 5.000, fazendo a gente perder qualidade. Aqui em nitidez de saída, então a gente tem algumas opções. Então a gente ativa ela e eu tenho opção para tela, para papel fosco e para papel brilhante. Então quando a gente escolhe uma impressão em papel fosco ou papel brilhante, isso muda completamente a forma que a tinta é aplicada no papel. Então muda até o ângulo que ela é inserida no papel, por isso que é importante você selecionar a opção correta. Se for para tela, no caso para mídias sociais, para enviar para o cliente, eu sempre marco essa opção tela e eu deixo uma intensidade de padrão para alta. Tá? Então, se eu vou usar isso aqui,
eu sempre deixo entre padrão e alta, dependendo do meu ensaio. Então esse é o ensaio que eu usei ISO 125, foi ar livre, tem muita qualidade, então posso deixar alta que eu não vou ter problema. Se é uma foto que eu estou usando um ISO mais alto, que eu já estou tendo um pouco de perda de detalhe, aí eu deixo no baixo, mas vou deixar alta nesse caso. Aqui em metadados, então aqui eu vou selecionar quais informações o Lightroom vai preencher na minha imagem, só que eu vou remover informações pessoais e informações de local. Só que o restante, como lente, câmera, que configuração foi usada, isso permanece. Mas eu posso alterar isso aqui para, de repente, somente direitos autorais, e aí eu consigo ocultar essas informações para caso eu não queira que a pessoa saiba que lente eu usei, que abertura eu usei, ou que distância focal, enfim. Aqui em marca d'água, a gente tem a opção de deixar a marca d'água somente de direito autoral, uma marca d'água simples, ou eu posso editar essa marca d'água. Então, quando a gente clica aqui, ele já abre essa janela, e aqui eu posso digitar o meu texto. Então, por exemplo, eu posso escrever o meu nome aqui. Então, uma vez que eu digitei o meu nome aqui, eu posso estar configurando o texto em toda essa janela, posso mudar a fonte, posso mudar a cor dele, centralizar, mudar a opacidade para deixar um pouquinho mais transparente. Aqui eu posso escolher aonde que eu quero que ele centralize por padrão. Se eu quero que ele fique no meio, em cima, nos cantos. A gente pode mudar um pouquinho a distância, então de repente, eu quero que entre um pouquinho na imagem, sobe um pouquinho. Mudar o tamanho por aqui também. Isso aqui você faz tudo por aqui e você pode salvar essa predefinição. Então você pode clicar aqui, salvar as configurações como uma nova predefinição, para você salvar um preset e ele aplicar sempre na hora de exportar. Ou então, você pode clicar aqui em gráfico e você vai fazer o upload de um logo que você tenha, ou de uma arte que você já fez. Então, no caso, eu tenho aqui um logo que eu já criei e eu adicionei ele aqui embaixo. Então, vamos visualizar como que ele fica. Eu posso aumentar se eu quiser. Vou voltar um pouquinho para cá, de repente abaixar um pouquinho. Aqui. Vamos abaixar um pouquinho esse valor também. Então, por aqui eu posso inserir um logo, uma marca d'água personalizada, de repente, qualquer arte que eu fizer no Photoshop. O importante é ela estar salva como PNG entrelaçado para manter a transparência. Então, aqui eu consigo ver, se eu for clicando aqui do lado, ele vai pulando para todas as fotos que eu tenho no catálogo, para ele me mostrar como que essa marca d'água fica nas outras fotos. Então, eu consigo pré-visualizar antes de exportar. E aí, mais uma vez, eu posso salvar um outro preset, dessa vez para esse gráfico que eu acabei de criar para essa imagem. Mas eu vou dar um cancelar aqui, eu não vou aplicar marca d'água nesse caso. E por fim, pós-processamento. Então aqui em pós-processamento eu tenho algumas opções. A primeira delas, não fazer nada, mas eu também posso abrir a pasta do Explorer quando ele finalizar, ou abrir no Photoshop ou em outro aplicativo. Mas aqui simplesmente eu deixo em não fazer nada, porque a minha intenção é só exportar as imagens. E depois que eu configurei tudo isso aqui, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, vamos falar que a gente está exportando em 2048 para o Facebook. Eu posso clicar em adicionar, então eu tenho aqui uma pré-definição salva para o Facebook. E eu também posso escolher para o Instagram. Então o Instagram, a medida dele é 1080 pixels pelo maior lado. Esse é um tamanho que até 1080 pixels ele não comprime a nossa imagem. Então também vou adicionar um preset chamado de Instagram. Então, se eu abrir aqui, eu já tenho a minha pré-definição que eu já criei para os meus clientes, tenho agora o Facebook e tenho o Instagram que eu acabei de criar. Então, eu posso simplesmente escolher qual pré-definição eu quero marcar, ou eu posso selecionar duas, e aí automaticamente ele já vai exportar duas vezes. Então, vamos fazer um teste. Vou clicar em exportar aqui, e eu posso escolher em qual pasta as fotos com preset do Facebook irão, e qual pasta as fotos com preset do Instagram vão. E aí eu já tenho a foto nos dois padrões para poder estar exportando e enviando para eles.